pudéssemos ter um entendimento, o conhecimento da palavra do Senhor e entender que é o Espírito Santo de Deus que quer dirigir as nossas vidas, Aleluia. não as nossas próprias vontades. Diga não à sua vontade, porque a sua vontade é da sua carne. O Senhor não pede mais sacrifícios. O Senhor quer que a gente conviva, com o Espírito Santo de Deus dirigindo as nossas vidas com a vontade dele para cumprir o propósito dele. E para cada um de nós há um propósito. Se você passa a sua vida cumprindo o seu propósito, então você não está vivendo a vontade de Deus na sua vida. Não está vivendo. E aí, quantos de nós têm sido desobedientes na presença do Senhor? Quantos de nós? Porque aquele que ama obedece a palavra de Deus. Aleluia. Aquele que ama obedece. Mas a carne, se a gente deixar, se a gente não tiver tempo de Deus com Deus e permitir que a carne prevaleça sobre o nosso espírito, então a gente vai ter um prejuízo grande nas nossas vidas. Vai haver prejuízo, não tem como haver, porque uma vez eu ouvi o irmão falar, e é verdade, a carne não é convertida. Quem converte é o espírito. Aleluia! A carne não é convertida. E se você deixar ela prevalecer, você vai tender para o pecado. Você vai tender para as suas próprias vontades. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, para que o Espírito prevaleça e a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a gente precisa ter tempo com Deus. Aleluia! A gente precisa ter tempo com Deus. E aonde estão realmente as nossas prioridades? Todo tempo é tempo de pensar nisso, porque senão o propósito de Deus não se cumpre para as nossas vidas. E a gente passa uma vida toda se desgastando. Por que muitas vezes a gente fica cansado? Por que muitas vezes a gente se sente sobrecarregado? Porque a gente age no nosso próprio eu. A gente deixa que a gente alimenta a carne e não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Aí a carne diz para nós fazermos aquilo que não é o que o Senhor quer que faça. E aí a gente se desgasta. Fica cansado, toma atitudes que não são coerentes com aquilo que Deus nos ensina, com o que o Senhor nos ensina, porque a gente não consegue ter controle sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre as decisões que a gente toma na vida da gente. E quando a gente deixa de ser conduzido pela vontade de Deus, vai dar certo, né? A gente fica empurrando com a barriga, como diz o ditado, né? Empurrando com a barriga, vai levando vida de crente empurrando com a barriga. Meu Deus! Cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, é um cai, levanta. Mas o Senhor está escolhendo aqueles que estavam como quando Gideão foi à guerra. Aleluia! São os remanescentes, aqueles que são fortes. Glória! Nós temos tempos na nossa vida que são difíceis, que o Senhor precisa nos levantar, mas não podemos ficar o tempo todo levantando e caindo. Tem alguma coisa errada. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou ali na Filipenses.